De certo que o maná da revelação pudesse atender de maneira total às necessidades da alma no plano físico, não se preocuparia o Senhor em movimentar as migalhas do mundo para satisfazer a turba faminta. É que o estômago vazio e o corpo doente alucinam os olhos e perturbam os ouvidos, impedindo a função do entendimento. O viajante perdido no deserto, atormentado de secura, não compreenderá de pronto qualquer referência à justiça divina e à imortalidade da alma, de vez que retém a visão encadeada à sede que lhe segrega o espírito em miragens asfixiantes. Ao portador da verdade, compete o dever de mitigar-lhe a aflição com a gota d'água, capaz de libertá-lo a fim de que se lhe ajuste a tranquilidade e o equilíbrio. A obra espírita cristã não se resume assim à predicação pura e simples. Jesus descerrou sublimados horizontes ao êxtase da humanidade, mas curou o cego de Jericó, refazendo-lhe as pupilas. Entendeu-se que os orientadores de Israel, comentando a excelsitude das leis divinas, entretanto, com os orientadores de Israel comentando as excelsitudes das leis divinas, entretanto, consagrou-se à recuperação dos alienados mentais que jaziam perdidos nas trevas. Indicava a conquista do céu por meta divina ao voo, desesperanças. Contudo, devolveu a saúde aos paralíticos. Referiu-se à pureza dos lírios do campo, todavia não olvidou socorro aos leprosos. Desculpe, tem uns erros aqui nesse texto. Transfigurou-se em nume celeste no Tabor, mas não desprezou a experiência vulgar da praça pública. É que o Evangelho define a restauração do homem total. A sina humana é a crisálida do anjo, como a terra é material para a edificação do reino de Deus. Desprezar a fraternidade uns para com os outros, mantendo a flama do conhecimento superior, será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre admirável, relegando à sombra os que padecem, desesperados ou que se mobilizam inermes em derredor. Nesse minuto eu convido a todos para que nós juntos ergamos o pensamento no céu, a Deus, o nosso Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus, que esteja conosco e que nós possamos, através da nossa mente e do nosso coração, elevando-os, alcançar as vibrações que vêm do mais alto para nós, que as nossas reflexões possam ser aquelas de que nós necessitamos, que possamos assim, nesses breves momentos que passaremos juntos, nos aproximar do nosso Mestre, através do nosso pensamento e das nossas vibrações mais elevadas. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Fazer com que, nesse momento, saibamos receber a Tua orientação com humildade, com docilidade, para que sejamos capazes de trilhar o nosso caminho aqui na Terra de forma cada vez mais segura, passo a passo, aceitando a Tua vontade em nossa vida e fazendo aquilo que nós sabemos já pela nossa consciência que é correto. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Que tenhamos a condição de aproveitá-lo da melhor maneira possível, fazendo com que nossas almas recebam aquilo de que necessitam. Muito obrigada. Fica conosco, agora e sempre. Eu convido o nosso companheiro Omar para que venha falar para nós a respeito das parábolas de Jesus.
isso está ligado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos incentive sempre na busca do conhecimento e na prática do bem. Hoje o nosso tema são as parábolas de Jesus. Esse é um recurso que ainda é usado hoje. Parábolas, na verdade, são uma forma de se comunicar aonde utiliza-se dos conhecimentos, dos recursos que as pessoas já têm o hábito, já conhecem. Porém, as parábolas têm um sentido além daquele que nós percebemos de imediato. Aquela pequena história que relata acontecimentos diários, muito singelo. Na verdade, elas trazem um cunho mais profundo, de um conhecimento mais profundo. Hoje usamos, é muito comum, né, as histórias infantis. A história infantil, ela conta ali uma história, uma historinha, né, que chama a atenção da criança. Mas está passando ali conceitos da vida, conceitos do mundo espiritual, conceitos de construção da própria personalidade daquele indivíduo ainda pequeno. Por que se usa isso? Por um fato relevante, simples, todos nós sabemos, a criança às vezes não é nem alfabetizada ainda, ela está aprendendo. Ela não tem o domínio para poder fazer uma leitura mais aprofundada, ou algo do gênero. Então, usa-se esse recurso. Na época de Jesus, o povo, em geral, parecia-se muito com a criança de hoje, no sentido da instrução. Tinha pouca instrução e a grande maioria não sabia ler, nem sabia escrever. Então, veja que há aí, de imediato, uma dificuldade para essa comunicação entre o emissário, né, que veio trazer a boa nova, que veio trazer uma nova proposta de vida para a humanidade, e ele está diante de um grupo de pessoas, um povo em geral, os vários grupos, que não tem esse conhecimento. Você não pode falar diretamente sobre o que realmente tu quer dizer. É preciso usar algum outro recurso. E ele, naturalmente, tinha esse conhecimento. Jesus tinha esse conhecimento e o domínio sobre isso. Então, ele foi usando, né? Ele usava seguidamente. No Evangelho do Novo Testamento, estão relacionados ali 35 parábolas. Então, foi um recurso que ele usou durante aproximadamente 3 anos, né? Foi o tempo em que Jesus divulgava a sua mensagem. Ele andava, né, de uma vila, de um grupo, de uma cidade para outra. Então, ele, em certos momentos, dependendo do assunto que ele queria tratar, ele usava aqueles recursos, né, que as pessoas conheciam. Então, as parábolas têm esse caráter de trazer, de uma forma simples, alguma coisa que tem um sentido mais profundo. E as pessoas da época, o povo em geral, por falta do conhecimento, também tinham essa percepção. O que hoje, para nós, parece um pouco estranho, né? Nós vamos falar de um assunto, mas usamos uma alegoria, usamos quadros conhecidos do dia a dia. Então, na atualidade, não tem mais essa necessidade. Por isso eu me referi de que as crianças que ainda não têm acesso à leitura, não estão alfabetizados, se usa essas pequenas histórias, que poderíamos dizer que são parábolas, porque elas usam recursos do dia a dia que a criança conhece, mas estamos trabalhando ali conceitos muito mais profundos, conceitos da vida. Então, esse aspecto é importante, porque hoje ainda, sem dúvida nenhuma, ao termos contato, né, com o Evangelho, com as parábolas que Jesus utilizou, ainda tem muitas pessoas que olham ali aquilo que está escrito, vai seguindo a letra. E
vamos ver que tem coisas que estão parecendo até incoerentes. Não conseguimos compreender, porque nós estamos olhando de imediato aquilo que está ali citado, está ali escrito, né? Como é a forma como nós interpretamos. Se eu vou escrever ou dizer para alguém, olha, o salão no Lírio dos Vales, ele tem uma cor branca, janelas com cortinas verdes, as cadeiras estão assim dispostas, etc. Eu vou escrever detalhando, e uma pessoa que não conhece vai ter uma ideia bastante real daquilo que eu estou escrevendo, ou estou relatando, digamos que eu esteja em algum outro lugar. Mas na época do Cristo, seu trabalho, ele tinha diante dele uma população que não tinha acesso. Os poucos que liam e escreviam eram pessoas com mais recursos, onde os filhos recebiam uma instrução mais personalizada, tinha que contratar alguém. Não é como hoje, apesar dos pesares, nós temos escolas, né? Praticamente temos escola para todos, todas as crianças. Então, esse é um aspecto importante, porque as parábolas estão ainda na ordem do dia. E aí o desafio nosso é nós buscarmos o fundo, a essência daquilo que está sendo colocado para nós. Esse é um desafio. Então, nós precisamos, há uma certa necessidade de nós buscarmos a compreensão. E nós temos dificuldades porque não estamos habituados a isso. Então, isso é importante a gente ter essa percepção. E nós vamos ver que Jesus tinha seus colaboradores, né? E tinham entre eles, por exemplo, Mateus, bem conhecido, que faz muitos textos, o Evangelho de Mateus é muito conhecido. Mateus detinha o conhecimento da escrita. Ele era como profissional, cobrador de impostos, então ele tinha ali que fazer relatórios, ele tinha que ter controles sobre o trabalho dele, etc. Mas nós vamos ver também que Jesus tem, entre outros, na sua equipe, Pedro, pescador, pessoa que não tinha acesso, não lia nem escrevia. Mas então ele buscava valores das pessoas e não capacidade ou capacitação profissional. Porque Jesus tinha naturalmente um conhecimento, além daquele dia a dia, tinha um objetivo na sua atuação, na sua pregação, e ele sabia o que fazer, para onde fazer. Mas eu queria tratar também de uma parábola para que nós pudéssemos desenvolver um pouquinho mais, né, esse nosso comentário. E eu escolhi uma que, entre tantas, né, são 35, tem uma que eu acho que ela é muito consistente, que ela tem um alcance muito grande. É a parábola dos trabalhadores da última hora. Me permitam que eu vou lendo aqui para nós comentarmos, para a gente perceber que ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família. Ele já começa dizendo que ele vai fazer um comparativo, que ele vai utilizar o que as pessoas sabem, um pai de família. Mas ele não está falando exatamente daquele pai de família que nós estamos acostumados, que as pessoas estão. Está falando que o reino dos céus, que é o reino dos céus, né? O reino dos céus é todo o mundo espiritual, é todo o universo. Então, como falar para as pessoas da época sobre o universo? Todo mundo tinha a crença sincera que a Terra era plana e que acabava num abismo. Pronto, e as estrelas eram coladas lá em cima. Essa era a ideia geral. Então, ele usa esse recurso já fazendo essa informação. É semelhante a um pai de família, que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, quando ele fala que o pai de família sai de manhã cedo, em busca de trabalhadores, a sua vinha é o local de trabalho, digamos assim, a sua empresa. Mas ele não está falando do pai de família, está falando do reino dos céus. Então, essa hora da manhã não é assim como amanhecendo. Está falando no início da civilização, da nossa civilização, lá no começo da civilização.
E aí o que ele diz? Feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Então, veja bem, já chama a atenção que contratar alguém, mandar trabalhar sem dizer que trabalho é, nem perguntar o que a pessoa sabe fazer, não é muito comum. É porque ele está usando esse recurso para dizer que estamos falando do começo da humanidade. E tendo saído junto à terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. Que terceira hora essa aí? Foi depois. Houve um tempo. Né? Houve aí um período de tempo, talvez de milênios. Ele não está estabelecendo o número de tempos, de anos que passaram. Encontrou outros ociosos. Quem são esses ociosos, né? Somos nós ainda, no albor, no começo da humanidade, ainda um pouco perdidos no caminho, ociosos, sem dedicação e trabalho. E disse-lhes, vós também vão para a minha vinha, dar-vos-eis o que é justo. Aqui já há uma proposta de que não é de um dinheiro por dia, ou se for, ninguém sabe. Está dizendo, está convidando. Amigos, isso é importante. O Criador poderia nos obrigar com muita facilidade. Mas ele está convidando. Ele vai a uma praça. Que praça seria essa? Essa aqui do lado do lírio? Não, ele está falando de uma praça, está falando de quem? Do nosso planeta, do planeta Terra. Está falando da humanidade no seu começo. Onde, o tempo todo, encontramos pessoas que estão dispostas a seguirem o trabalho do Senhor na divulgação da sua mensagem e outras não, estão ociosos. Mas fez o convite, ofereceu o que era justo, ninguém sabe o que era justo. Não tinha um preço fixado, mas foram. E eles foram. Saiu outra vez junto à hora sexta e junto à hora nona e fez o mesmo. Os tempos, os milênios, os séculos passando e o Criador convidando, nos chamando, porque nós começamos esta vida de encarnação lá nos mundos primitivos. O Criador vem ao longo do tempo nos convidando ao trabalho útil, da mudança, da melhoria de cada um de nós. É isso que ele está nos oferecendo. E na 10ª hora, tornou a sair, achou outros que lá estavam e disse, por que estáis aqui todo dia ociosos? E eles responderam, ninguém nos assalariou. E ele disse, ide vós também para a minha vinha. Simplesmente convidou. Mais trabalho, o convite e a oportunidade sempre se fazendo. Nós somos muito agraciados, o Criador realmente é muito bondoso. Então, para falar da humanidade no seu início, das oportunidades e dos milênios, não tinha como falar assim como nós estamos falando aqui. Era preciso utilizar um outro recurso. Ele usa o alvorecer, um pai de família sai cedo para o trabalho. Ele usa as horas do dia, representadas aqui pela terceira hora, pela sexta hora, 9ª hora. E assim, lá no fim da tarde, disse o Senhor a seu mordomo. Mordomo não é aquele que fica nos servindo. Mordomo é aquele que trabalha sob confiança. Então, o Criador não está nos abandonando. Tem aqueles que ele confia para nos orientar, dirigir, dizer o que temos que fazer, nos amparar. Hoje nós podíamos dizer, são os espíritos amigos que se interessam por nós, pela nossa vida. Nós somos auxiliados diariamente. E quantas vezes percebemos e quantas vezes esquecemos o cuidado que o Senhor da vinha, o próprio Criador, tem para cada um de nós. Ele diz, então, àquele encarregado dos seus negócios, chama os trabalhadores, paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Bem, o dono, né, do trabalho faz como ele achar melhor.
mas aqueles que lá estão contratados talvez não tenham esse mesmo entendimento. E tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1/10, hora 1/10 seria a 11ª hora, também é uma referência aos tempos. Não é exatamente uma data, referência aos tempos. Recebeu cada um o seu dinheiro. Chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Aqui aparece um aspecto do ser humano. Contratamos, combinamos, nos comprometemos e depois reclamamos. Nós reclamamos muito, não é verdade? O Criador nos oferece e está cumprindo a parte dele. E nós mostramos a nossa inferioridade, reclamando daquele que nos ofereceu o trabalho do dia. É por isso que nós temos que trabalhar muito para vencer as nossas imperfeições. Porque a reclamação é de longa data. É de longa data. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um, conforme haviam combinado. E, ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, ou seja, reclamavam do Criador, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste a nós, que aturamos o peso do dia com calma. Porém, ele, o senhor da vinha, respondeu a um deles: amigo, eu não te faço agravo. Agravo é ofensa ou prejuízo. Não convieste comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a estes últimos, tanto quanto a ti. Assim vai encerrando aqui esse relato desta parábola. Isto é uma parábola, gente. Se nós olharmos ela é informativa, ela nos mostra todos esses aspectos. O Criador cuidando de nós, vem em busca, convida. E nós vimos que não se pode fazer isso num dia ou numa vida, mas esse é a história das nossas reencarnações, a história das nossas vidas. E nós estamos aqui os últimos, porque agora é que estamos tomando real conhecimento. Já vimos isso antes? Sim, já vimos. Mas agora, realmente, nós podemos ter esse acesso a tomar conhecimento sobre o quanto o Criador cuida de nós. E quantas oportunidades nós temos. E que não devemos desperdiçar, que até podemos fazê-lo. Vimos aí as reclamações e, ao mesmo tempo, o Criador dizendo para aquele que nos representa. Cada um desses personagens, estão representando a cada um de nós. Isso é a parábola. Há uma representação. Eu me identifico aonde? Com aqueles que estavam ociosos? Eu me identifico aonde? Aquele que está disposto ao trabalho? Eu me identifico aonde? Com aquele que reclama do Criador, que está me oferecendo uma recompensa? Então, isto é que deve chamar e ser para nós motivos de avaliação, motivo de percepção, de nós pensarmos sobre isso, porque nós estamos aqui na vinha do Senhor. Esse é o recado. Essa é a informação que ele traz, entre tantas outras. E, para encaminhar já para os encerramentos, porém com alguns minutos, eu queria também trazer aqui uma parábola do semeador. Também podemos conhecer muito e sermos muito agraciados com essas informações, e ela é curta, mas eu vou ler para nós não perdermos a essência. Aquele que
saiu o que semeia a semear. Semeadura, todos nós sabemos, né? Vamos jogar a semente no solo. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, que não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos, e rendiam de 100 por um, e outro de 60, e outro de 30. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Está falando de semeadura. Mas aí nós não vamos apenas ficarmos procurando a percepção de entender o que tem a ver de semear. Porque a semente, que semente será que o semeador estava semeando? Essa é a questão. Ele estava semeando as informações, aquelas leis divinas que nós precisamos conhecer. O semeador estava distribuindo a todos, mas as terras, tanto à beira da estrada, quanto do pedregulho, quanto nos espinheiros, representa quem? Essa representatividade sempre é importante. Como é que eu me identifico com essas terras que estão recebendo as sementes de luz, as sementes do Evangelho? Como é que eu recebo essas sementes? Fico admirado no primeiro momento, como aquelas que caíram à beira da estrada. Estou achando bem, estou achando bom, mas ao seguir no caminho dos dias seguintes, as aves do céu vêm e comem aquelas sementes. Porque eu não guardei, eu não alimentei, eu não me dediquei. E já passei para outros assuntos. Quantas vezes nós ouvimos um chamamento, ele é importante, eu fico realmente motivado, e no dia seguinte eu já esqueci. É aquelas que caíram à beira do caminho. Existem outras que caíram num terreno pedregoso, terreno com muita pedra, nessa imagem, ele não tem muita profundidade de terra. Estão aí representando aquelas pessoas que ouvem o chamamento, ouvem o Evangelho, ficam motivadas, começam a andar, começam a praticar, mas ao longo do tempo vão esmorecendo. Não tem profundidade de terra, não tem condições e as plantas morrem. E ainda tem uma outra opção, aquelas sementes que estão representadas aí por aqueles que caem no meio de espinheiros. Ou seja, a semente que eu recebi, ela está produzindo, ela está se desenvolvendo. Mas os espinheiros representam as nossas dificuldades ou as nossas percepções, os nossos desejos diários, em que cuidamos muito mais das coisas materiais do que espirituais. E, portanto, as nossas coisas, a nossa capacidade de realização das propostas espirituais vai ficando apagada, vai ficando sufocada pelos espinheiros, que são os nossos comprometimentos diários. E aí elas não se desenvolvem. Mas aí, finalmente, temos a boa terra. A boa terra são aquelas pessoas que têm tomado conhecimento ao longo do tempo das propostas de Jesus, do Evangelho, das leis divinas, e estão trabalhando profundamente, dedicadas a colocar em prática para si, a divulgar para os outros, a compartilhar com mais pessoas, para que essas sementes do Evangelho tenham produção, e elas produzem. Mas não é igual, mas produzem. Produzem muito, porque essa produção será o benefício aos outros, o acolhimento, aquelas atitudes que eu agora tomo, faço e tenho, e que eu não tinha antes de tomar conhecimento dessa proposta. A doutrina dos Espíritos vem sedimentar e vem trazer para nós esse conhecimento.
mostrando quanto é profundo essas parábolas, desculpa, estas parábolas trazendo tanto ensinamento há tanto tempo, e que o tempo não tirou a profundidade das parábolas. Nós é que estamos mais superficiais hoje. Mas, por outro lado, temos mais conhecimento do que as pessoas da época do Cristo, muito mais. E aí a grande necessidade que nós fiquemos motivados com isso, que a gente procure realmente ser aquela semente que caiu na boa terra. E essa boa terra tem toda a possibilidade de uma produção maior, ou seja, de uma divulgação mais intensa, mais dedicada, para que mais pessoas possam também ter esse benefício que nós temos. Compartilhar o que temos é a prática do Evangelho. Fazer para o outro o que gostaríamos fosse feito para nós. Isso é uma lei universal, que todos nós já conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa lei engloba, encerra todos os profetas, tudo que foi ensinado até hoje. Então, se nós tivermos essa determinação e darmos oportunidade para que essa semente do Evangelho cresça em nós, e a doutrina espírita nos mostra a justificativa disso, mostrando que a nossa vida não é um evento sem consequência, que a nossa vida é uma consequência de longa data daquilo que nós somos realmente, daquilo que fizemos e daquilo que nós podemos fazer no futuro. Então, esse é o chamamento, é o convite que Jesus faz, que a doutrina espírita reafirma, e que todos nós estamos engajados nisso. As parábolas são um desafio ainda para nós, e contém muito ensinamento, se nós soubermos olhar o fundo e não apenas olhar a forma, apenas a escrita. Então, esse é o convite, meus amigos. Nós trazemos na noite de hoje para que a gente possa aprofundar ainda mais, né, o conhecimento, nos sentindo aí mais motivados para seguirmos em frente na direção que o Cristo nos mostra e que o Criador, Senhor da vinha, está nos observando. Ele não deixa de fazer o pagamento, ele não deixa de dar a retribuição, naturalmente de acordo com o que ele desejar e ele escolher. Agradeço a todos a oportunidade, o carinho, a recepção. Muito obrigado a todos e uma boa noite.